que vocês vão gostar, inclusive sobre Gerson. Eu vou adiantar, vou dar um spoilerzinho. Dos males, o menor, hein? Vamos falar também de Bruno Henrique, que não compareceu ao STJD. Tem também atualização sobre Jorginho, tá? A gente vai falar sobre o Jorginho também no vídeo de agora. E tem a lista de convocados do técnico Ancelotti. 5 jogadores do Flamengo. É isso mesmo. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. E vamos para as informações. É o seguinte, galera, vou começar falando sobre o jogo de ontem ainda. Eu tô vendo muita gente da imprensa, sobretudo imprensa paulista, querendo dar uma narrativa de como se o Flamengo tivesse vencido por conta das polêmicas da arbitragem. A arbitragem foi polêmica? Sim. Tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo. E para ser sincero, eu acho que o Flamengo foi até mais prejudicado, porque ainda teve o cartão amarelo para o Gustavo Gomes, que poderia ter mudado a história do jogo também, o Palmeiras ficaria com 1 a menos. Então, essa narrativa não vai colar. O Flamengo ganhou do Palmeiras porque o Felipe Luiz foi extremamente inteligente. O Flamengo não teve uma exibição de gala, muito pelo contrário. Acho que o jogo no primeiro tempo foi bem chato, no segundo tempo o jogo melhorou, mas nos 90 minutos o Flamengo mereceu vencer e venceu porque o Felipe Luiz foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente, ele mostrou que estudou demais a equipe do Palmeiras, inclusive o segundo gol com participação dos 3 jogadores que ele colocou em campo. O Alacian, Pedro e o Ayrton Lucas, que foi o autor do segundo gol. Então essa narrativa não cola. O Flamengo ganhou porque mereceu ganhar e porque o Felipe Luiz mostrou novamente porque que ele é um grande treinador. E sobre o Alacian, uma curiosidade aqui, números do SofaScore. O Alacian do Flamengo é o jogador da Série A que precisa de menos minutos para participar de gol em 2025. Segundo o SofaScore, esses são os números do jovem de 20 anos. 12 jogos, sendo um como titular, 4 gols, 3 assistências, 7 participações em gols, 46 minutos para participar de gol e 2,8 finalizações para marcar. Ou seja, ele precisa de menos de 3 finalizações para poder fazer um gol. Então, números interessantes do Alacian, que recentemente não foi relacionado em algumas partidas do time profissional. Hoje a gente já trouxe aqui o motivo, não estava desempenhando bem no dia a dia, mas é um garoto que, com a cabeça no lugar, vai voar. Ainda bem que ele botou a cabeça no lugar, voltou a desempenhar bem no dia a dia e tem sido convocado pelo técnico Felipe Luiz, que continue assim o Alacian, porque você tem um futuro extremamente promissor. E por falar em atacante, Bruno Henrique não compareceu ao STJD como havia sido convocado, mas não foi culpa do atacante. Informação que a gente apurou. O STJD remarcou 3 vezes o horário de depoimento do Bruno Henrique. Seria online às 15 horas da tarde, depois às 13, aí depois anteciparam para a parte da manhã. Mas o Bruno Henrique estava no CT Ninho do Urubu treinando pelo Flamengo, como já estava previsto. O treino do Flamengo começou 10 horas da manhã. Ou seja, não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O STJD mostrou aí, digamos assim, uma certa desorganização. E aí, um novo depoimento, um novo dia para o Bruno Henrique depor vai ser marcado e a gente vai informando por aqui. Agora vamos falar de uma notícia maravilhosa. Eu confesso para vocês que eu estava com um certo medo do que havia acontecido com o Gerson. Ontem, nas outras redes sociais, eu até publiquei que na primeira análise dos médicos, algo de grave havia sido descartado, que não parecia ter sido nada grave, mas é óbvio, como vocês médicos me acompanham, o médico, para dar um diagnóstico, precisa dos exames. Fizeram uma primeira análise ali no vestiário, mas precisava dos exames. E aí, os resultados dos exames saíram. E o Flamengo divulgou o seguinte: substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínicos e de imagem ainda na noite de domingo. Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nessa segunda-feira, no CT Jorge Gelau, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia. Ufa! Eu estava com certo medo e receio de que ele tivesse rompido alguma coisa, porque o lance foi extremamente feio, gente. O pé dele prendeu, o joelho virou. É culpa da grama sintética? Gente, não sei, isso aí é um velho e longo debate. Não vou ficar aqui falando da grama sintética, que eu acho que não deveria existir, mas é uma opinião minha, é algo pessoal, isso aí é um debate longo, mas que bom que não aconteceu nada de grave com o Gerson. Torcer para que ele fique à disposição já para quarta-feira, para o jogo contra o Deportivo Táchira, e no domingo o Flamengo enfrenta a Fortaleza, jogo inclusive que, se tudo der certo, o Flamengo pode
chegar à liderança do Campeonato Brasileiro novamente e aí chegar ao Super Mundial como líder do Campeonato Brasileiro seria extremamente importante para as pretensões rubro-negras na temporada 2025. Galera, o Alcaraz fez mais um gol pelo Everton, né, nesse final de semana. E aí eu tô vendo muita gente noticiar que ele bateu as metas e com isso vai ser comprado. Entrei em contato com o Flamengo e também com os representantes do atleta e publiquei o seguinte nas outras redes sociais: Twitter, @VNCasagrande, Instagram, @VNCasagrande. Tanto Flamengo quanto representantes de Alcaraz negam que o jogador tenha batido as metas de compra obrigatória do Everton. No Fla, o discurso é de tranquilidade, porque caso o Alcaraz não bata as metas e o Everton não queira exercer a opção de compra, outros clubes da Europa, inclusive da Inglaterra, já entraram em contato para demonstrar interesse no argentino. O jogador, segundo os representantes, está feliz no Everton e vê com bons olhos uma permanência. Onde eu quero chegar? O Flamengo vai vender o jogador, não quer continuar ou manter o jogador aqui para o restante da temporada. O Flamengo quer negociá-lo. Vai torcer para o Everton, vai torcer primeiro para o jogador bater as metas. Se o jogador não bater as metas obrigatórias, torcer para o Everton exercer a opção de compra. Se o Everton não exercer a opção de compra, o Flamengo tem outros clubes interessados na contratação desse jogador pelos valores que teoricamente o Flamengo venderia ao Everton. Então é isso, só trazendo a informação para vocês. Pessoal, vamos lá. Primeira convocação de Ancelotti pela seleção brasileira. Tem alguns nomes aí inesperados. Tem ausência importante e tem também 5 jogadores do Flamengo. Papel e caneta na mão, galera. Vamos lá. Alisson, Bento e Hugo Souza são os 3 goleiros. Hugo Souza, para mim, uma surpresa. E não que eu não goste do goleiro, acho um baita goleiro. Sempre falei isso desde os tempos de Flamengo. Mas eu acho que tinha outros na frente dele. Bem outros na frente dele. Por exemplo, o Léo Jardim do Vasco está na frente dele. Mas quem? O próprio Everton do Palmeiras, eu acho que é um goleiro melhor do que ele. E não vejo nenhum problema aí, o fato dele ter 37 anos, sendo que a Copa do Mundo é ano que vem. Mas vamos lá. Alisson, Bento, Hugo Souza, Alexandro do Flamengo, Alexandre Ribeiro do Lille, Beraldo PSG, Carlos Augusto, Inter de Milão, Danilo, Flamengo, Léo Ortiz, Flamengo, Marquinhos, PSG, Wanderson, Mônaco, Wesley, Flamengo, Andrés Pereira, Fulham, Andrei Santos, do Strasbourg, que ele pertence ao Chelsea, aquele cria do Vasco, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, Manchester United, Ederson, Atalanta, Gerson, Flamengo. Atacante, Anthony Betts, Estevão, Palmeiras, Gabriel Martinelli, Arsenal, Matheus Cunha, Wolverhampton, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham e Vinícius Júnior, Real Madrid. Vamos lá, Richarlison. Um jogador que ele conhece há muito tempo, voltou a jogar bem lá no futebol inglês. Para mim, nenhuma surpresa, inclusive falei no SBT recentemente que o Richarlison deveria voltar por conta da relação dele com o Ancelotti. Casemiro também voltando, nenhuma surpresa. Acho até que vai fazer um bem danado para a seleção brasileira, a liderança dele. Para mim é um jogador de altíssimo nível. Cara, 5 jogadores do Flamengo e a ausência do Neymar. Vocês perceberam aí que eu não falei o nome do Neymar, o que eu acho um acerto. Eu estava nessa expectativa, falei isso aqui, falei no SBT também. Qual seria a postura do Ancelotti em relação ao Neymar? E mostrou. Neymar, se você não merecer, você não vai ser chamado. Alguém tem dúvidas que se fosse o Dorival Júnior, o Neymar estaria nessa lista? Claro que não, né? O Dorival disse na última convocação dele que estava montando o time em prol do Neymar, para jogar pelo Neymar. Eu acho que o Ancelotti, a gente pode discutir aí o Hugo Souza, alguns nomes. Por exemplo, ele chamou Andrei Santos, com todo respeito ao Andrei, que eu gosto do futebol dele. Mas o João Gomes e o André, ambos do Wolverhampton, para mim, estão na frente dele. Eu não chamaria o Andrei. A gente pode discutir um outro aí, mas de maneira geral, uma convocação tranquila. E vocês? O que vocês acharam? 5 jogadores do Flamengo. Quero a opinião de vocês sobre essa lista aí do Carlo Ancelotti, ou para os brasileiros, Carlinhos. Eu vou começar falando de Andrés Pereira. Galera, ele deu uma entrevista longa para o podcast Toque Passa, tá? Podcast lá do Grupo Globo. O nome do podcast é esse, Toque Passa. Uma entrevista longa. E no meio dessa entrevista ele falou sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. E, gente, ele revelou que conversa com o Felipe Luiz, disse que sonha voltar para o Flamengo e que se encaixaria no atual time rubro-negro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Abre aspas para Andrés Pereira. Só Deus sabe, risos. Sempre deixei claro que, se voltar ao Brasil,
a primeira opção é o Flamengo, onde me senti à vontade. Tenho grandes amigos lá, joguei com a Arrascaeta, com o Gerson na seleção. Sei também que encaixaria no time do Felipe Luiz, que é um grande amigo. A gente conversa muito, mas é uma coisa que está em aberto. Tenho um contrato de 2 anos com o Fulham, clube que abriu as portas para mim e respeito. Mas virei torcedor do Flamengo e essa conexão com o Flamengo vai ser sempre especial. Ele, Felipe Luiz, está fazendo um grande trabalho no Flamengo e a gente conversa sobre essas coisas. Quando o Flamengo está bem, mando parabéns. Quando não está bem, também mando uma mensagem, uma cornetada. Está precisando de um meia aí, hein? Risos. Mas a cornetada é como torcedor, disse Andrés Pereira em entrevista ao podcast Toca e Passa. Só recapitulando, na última janela de transferência, o Andrés Pereira quase foi para o Palmeiras, clube que venceu o Flamengo na final da Libertadores, com um erro grotesco dele, erro esse que eu considero o maior erro da história do Flamengo, foi numa final de Libertadores. Então, quase foi, e dizem que só não foi porque no fim das contas ele acabou desistindo. É o que as pessoas falam nos bastidores, que o Fulham no fim das contas aceitou a proposta financeira do Palmeiras, o projeto do Palmeiras para o jogador era para ele usar a camisa 10, um grande projeto, só que aí no fim das contas o jogador acabou recuando e preferiu ficar no Fulham. Gente, eu vou ser bem sincero, tá? Eu gosto do futebol do Andrés Pereira. Se eu falasse para vocês que eu não gosto do futebol do Andrés Pereira, eu estaria mentindo. Para mim é um bom jogador. Agora, não faz o menor sentido esse jogador um dia voltar ao Flamengo. Sabe por quê? A pressão vai ser muito grande. Ele, repito, ele é protagonista do maior erro da história do Flamengo. No primeiro erro de passe dele, seja no Maracanã, seja em qualquer outro estádio, a torcida já vai pegar no pé dele. Não custa nada lembrar que depois desse erro dele na final da Libertadores, ele ainda ficou alguns meses no Flamengo. Ele teve um jogo do Campeonato Carioca contra o Madureira, não me lembro em qual estádio foi. Eu acho que foi no próprio estádio de Madureira, a torcida gritando no ouvido dele ali, porque a arquibancada fica perto do gramado, ele caiu na pressão, cara. Ele caiu na pressão, fez cara feia. Então não faz o menor sentido o Flamengo um dia tentar a volta do Andrés Pereira, ainda mais pagando mais de 20 milhões de euros, que é o que o Fulham pede. Outra coisa que não faz o menor sentido é torcedor me perguntar se o Neymar pode pintar no Flamengo. Não, não pode. Primeiro, eu não vejo nenhuma possibilidade, tá, do Neymar deixar o Santos vir para o Flamengo. Segundo, mesmo que tivesse essa pequena possibilidade, os dirigentes do Flamengo não querem contratar o Neymar. Não está na lista do Flamengo, não interessa ao Flamengo. Seja contrato de produtividade, seja contrato curto, longo. O Flamengo não quer contratar Neymar. E tá certo, tá? E tá certo. A diretoria não tá errada nesse sentido, não. Tá extremamente certo em pensar dessa maneira. Respondendo a vocês, o Flamengo não quer contratar Neymar. Não existe a possibilidade do Neymar pintar no Flamengo. O Neymar não está na mira do Flamengo. O Neymar não interessa ao Flamengo. Entenderam agora? Não tem chance disso acontecer, tá? Não é um jogador que interessa ao José Boto, não é um jogador que interessa ao Felipe Luiz. Internamente isso já foi até debatido, discutido, e todos pensam da mesma maneira, tá bom? Então ele não vai pintar no Flamengo. Quem pode pintar no Flamengo é o José Boto. Brincadeira, tá, gente? Por quê? Só para contextualizar para vocês aí, eu vou até pegar o vídeo aqui para ver exatamente o que o José Boto disse. O José Boto estava lá na porta do hotel em São Paulo. Aí ele foi perguntado sobre Cristiano Ronaldo. Foi perguntado os jornalistas presentes, os youtubers, o Gabriel Órfão, acho que o Flazoeiro estava lá também. A galera perguntou, e o Cristiano Ronaldo? Aí ele foi e respondeu, ele quer vir, como se ele quisesse vir para o Flamengo. E saiu rindo, brincando. Gente, é óbvio que foi uma brincadeira. Eu não estou aqui dizendo que os jornalistas, os youtubers noticiaram como se fosse sério. Pelo contrário, está muito claro que eles noticiaram como em tom de brincadeira do diretor do Flamengo, que é português, inclusive. Então, enfim, não tem nada de Cristiano Ronaldo. Nesse momento foi uma brincadeira. E as pessoas estão noticiando, replicando essa notícia, esse vídeo, inclusive publicado pelo jornalista Gabriel Órfão, como se fosse verdade. O Cristiano Ronaldo quer vir para o Flamengo. Gente, não é. O José Boto fez isso brincando, gente. Então, não caiam nessa pilha, tá bom? Para finalizar nosso vídeo, galera, a provável escalação do Flamengo, vocês já sabem qual é, né? Com Bruno Henrique de centroavante,
O que eu lamento, eu gostaria de ver o Pedro de centroavante. Eu acho que o Felipe Luiz vai mandar o time Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Michael, eu acho que vai ser o Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Eu começaria com o Pedro no time titular. Já perguntei isso para vocês, vou questionar novamente para a nossa audiência rotativa. Você, se fosse o treinador, se fosse Felipe Luiz, você escalaria Pedro ou Bruno Henrique centralizado? Eu já disse a minha opinião. Colocaria Pedro centralizado e Bruno Henrique na ponta esquerda. O Flamengo está simplesmente implacável no quesito defesa. Se alguém ainda tinha dúvida da força desse time, os números do Cartola 2025 não mentem. O Mengão segue empilhando bônus de SG, sem sofrer gols, como quem coleciona taças. Foram nada mais, nada menos que 7 jogos sem levar um golzinho sequer nas últimas 8 partidas. É isso mesmo que você ouviu. A zaga rubro-negra virou praticamente um muro intransponível no Brasileirão. E olha, nem o poderoso Palmeiras conseguiu furar esse bloqueio. O time paulista, que vinha embalado, saiu de campo caladinho depois de tomar 2-0 no Allianz Parque, enquanto o Flamengo segue voando. Mas calma que a coisa fica ainda mais absurda. Ao todo, são 41 SGS contabilizados pelos jogadores do Flamengo no Cartola, disparado na liderança desse ranking. Para você ter uma noção, o segundo colocado, que é o Botafogo, tem 32. A diferença é gigante. E sabe o que isso significa? Que quem escala jogador do Flamengo no Fantasy tá rindo à toa, e quem não escala, tá chorando de raiva toda a rodada. Não é à toa que o Rossi, nosso paredão, e o zagueiro Léo Pereira estão no topo absoluto, 7 SGS cada um. E não para por aí, o Léo Ortiz, que chegou agora e já virou titular absoluto, vem logo atrás, com 6 SGS garantidos. E para quem acha que isso é só uma fase, dá uma olhada nos números recentes. O Flamengo não levou gols do Grêmio, Juventude, Vasco, Corinthians, Bahia, Botafogo e Palmeiras. Só o Cruzeiro conseguiu furar o bloqueio, e ainda assim num jogo bem atípico. E olha que nessa sequência aí teve clássico, teve pedreira, teve time do topo da tabela, e nada de bola na rede do Mengão. É simplesmente a defesa mais sólida do Brasil. E não é só no campo não, no Cartola os números também comprovam. O Flamengo lidera isolado todos os rankings defensivos. É muita moral. Sabe aquele ditado de que ataque ganha jogo, mas defesa ganha campeonato? Pois é, parece que o Flamengo entendeu direitinho. Enquanto muita gente só olha pro ataque estrelado do Mengão, quem tá fazendo a diferença de verdade é a defesa, que virou motivo de orgulho para a nação. E não é exagero, não. Os laterais Wesley e Alexandro também estão voando, com 5 SGS cada. E olha, com essa consistência defensiva, não tem como não sonhar alto. Seja no Brasileirão, no Cartola ou em qualquer competição, quem tem essa defesa, tem tudo. E para fechar, bora falar de contexto. Com essa vitória gigante sobre o Palmeiras, o Mengão não só ampliou sua sequência de SGS, como também jogou um balde de água fria nos concorrentes. O Palmeiras, que vinha ali como vice-líder nesse quesito, agora desabou e se juntou ao bloco de Atlético Mineiro, Cruzeiro e Botafogo, todos com 5 SGS. O Flamengo abriu vantagem. E mais, os rivais ainda vão ter que correr atrás, enquanto o Mengão está cada vez mais firme, consolidado e com a defesa mais temida do país. A pergunta que fica é: quem vai ser o próximo a bater de frente com esse muro rubro-negro? Porque, meu amigo, passar por essa zaga tá praticamente impossível.